Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Nesta entrevista com o senador Pedro Táxi, levada ao ar para uma área de cobertura de quase 1,5 milhão de pessoas, onde estão as emissoras do Grupo Roberto Dorner. A gente fala, conversa sobre compromissos de campanha. Senador, será possível o senhor cumprir todos os compromissos assumidos em campanha política? Sim, eu não fiz promessas na campanha, eu assumi compromissos com o cidadão de Mato Grosso. Dentre esses compromissos, trabalhar para que Mato Grosso tenha um representante que possa orgulhar a nossa terra e o nosso povo. E isso eu estou fazendo. Eu quero apresentar algumas propostas de lei e propostas de emenda à Constituição que possam fazer com que a nossa sociedade seja mais justa, mais livre, mais solidária. Para isso, nós precisamos tocar na reforma política. Agora, mais do que reforma política, nós precisamos reformar a forma, a maneira de se fazer política. Eu defendo que nós temos que trabalhar com a ética dentro da política. É isso que nós vamos tentar levar nesta comissão especial. Para isso, nós precisamos de algumas mudanças na Constituição. Por exemplo, eu defendo o voto distrital. O que é este voto distrital? O Estado de Mato Grosso possui 8 deputados federais. Nós vamos dividir o Estado de Mato Grosso em 8 distritos. O candidato, cada candidato por partido político, vai fazer a sua eleição dentro daquele distrito. Por que isso é bom? Digamos que a grande Sinop, a região de Sinop, seja um dos distritos. Ali nós teremos candidatos a deputados federais de Sinop. Eles serão cobrados, porque o eleitor conhecerá o seu candidato. Hoje, Cláudio, você sabe disso, muitos não se lembram mais em quem votaram para deputado federal, estadual e vereador. Como candidato não lembra onde ele teve os votos. Como candidato não lembra onde ele teve os votos, realmente. Eu defendo que esta votação seja distrital. Um outro exemplo, nós temos 24 deputados estaduais, dividir o estado de Mato Grosso em 24 distritos. Isto faz com que a eleição seja mais barata, o cidadão trabalhador que não tem dinheiro, que não é rico, que não é milionário, vai poder ser candidato, porque a grande dificuldade é o financiamento da campanha, e aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Isto faz com que o eleitor cobre e o candidato tenha que cumprir suas promessas, cumprir os compromissos que ele assumiu. Eu defendo o financiamento público de campanha. Muitos dizem, nós vamos gastar dinheiro com político. É melhor que se gaste o dinheiro com político agora do que ele roube depois para pagar as contas que ele recebeu os financiamentos da campanha. É o grande vício do Brasil. Que nós temos que entender que não existe almoço de graça. Quem contribui na eleição vai querer alguma coisa lá para frente. O financiamento público de campanha, quem sabe, iniciando-se pelas eleições de 2014, só para presidente, estabelecendo um período de transição. Eu defendo também, estou discutindo isso com alguns colegas, quem sabe uma lei Rouanet, como existe na cultura, para as eleições. O que é isso? Os partidos políticos fazem a captação dos recursos para um fundo através de empresas e tem abatimento do imposto de renda. Aliás, como já existe nos programas eleitorais e programas partidários, porque não é de graça, as concessionárias têm um desconto no imposto de renda. Certo. Estes temas eu assumi compromisso na campanha. Também assumi o compromisso de lutar para que nós possamos acabar com a chamada imunidade processual. Deputado federal ou senador tem que ser julgado pelo juiz do local em que ele vive. Isto fará com que a impunidade, que é uma das causas da corrupção, possa ser resolvida. Senador, o senhor é marcado na sua carreira, no seu comportamento de vida. Aliás, acho que é a esperança da sociedade de Mato Grosso, combate à corrupção. Certo. Isso não adianta negar. Em Brasília, o senhor chega no Senado e essas ideias do senhor não está ocasionando uma ebulição e uma revolução? E eu vou mais além. Dentro do Senado da República, me parece que o seu partido são 2. O senhor somos 4. Cristóvão Buarque. Tem eu, o Cristóvão Buarque, que é do Distrito Federal, o Assir, que é de Rondônia, e o João Durval da Bahia. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: não são poucos senadores para incutir essa ideia num Senado da República como o nosso? Sim. Eu não me preocupo com as dificuldades. Se eu fosse me preocupar com as dificuldades, eu não faria nada na vida. Eu sou filho de uma professora primária, de um cidadão que não tem o primeiro grau completo. Eu estudei com dificuldade em escolas públicas. Depois estudei numa universidade particular. Passei nos 2 concursos mais difíceis do Brasil com dificuldade. Combati o crime organizado nesse estado, e você sabe bem disso, com dificuldade. A minha eleição, ela foi feita com
muito sacrifício, né? Eu fui eleito com dificuldade. Eu não me preocupo com as dificuldades. Aliás, quando existe dificuldade, é aí que eu fico mais animado, Cláudio. Eu tenho que trabalhar para superar estas dificuldades. Eu estabeleço algumas metas e não me contento com as metas. Eu quero superar as metas que eu estabeleci. Eu vou trabalhar isso no Senado. Eu sei que é difícil, mas eu tenho certeza que você que está me vendo, né, você que é trabalhador, que acorda cedo, que vai trabalhar para receber um salário mínimo pequeno, você vive com dificuldade e você não desiste. Então, não desista dos seus sonhos. Eu tenho este sonho e não vou desistir dele. Como é que o senhor vai continuar se comportando contra o crime organizado que o senhor sempre combateu? Sim, eu não posso fugir da minha história. Eu estou trabalhando algumas propostas legislativas para melhorar a atuação do Estado no combate aos crimes, às organizações criminosas. Aliás, falando em proposta, o senhor me parece que logo deve ter apresentado um projeto sobre outro contexto. O que significa isso, senador? Isto é um projeto, não um projeto de lei, né? Outro contexto é um projeto que nós, junto com a nossa assessoria e alguns artistas de Mato Grosso, iniciamos no dia 1º de fevereiro, no dia da posse. O que é isso? Nós precisamos levar a arte mato-grossense para o contexto nacional. No gabinete que eu ocupo lá em Brasília, na ala Afonso Arinos, gabinete 04, eu estou levando artistas mato-grossenses para fazer suas exposições. Por exemplo, o primeiro artista foi o Jonas Barros de Cuiabá. Depois, nós temos artistas do interior do estado, como a Júlio Lopes de Rondonópolis, e nós estamos procurando e estamos entrando em contato com artistas da região norte para que estas exposições se deem durante o prazo de 3 meses. Cada artista 3 meses no gabinete. Ao final do ano, nós vamos fazer uma grande coletânea dos artistas mato-grossenses no salão mais importante do Senado, para que a sociedade brasileira que por lá passa, para que você tenha uma ideia, o Senado tem 10 mil servidores. Por lá passam de fora, além dos servidores, 5, 6 mil pessoas por dia. Então, nós precisamos valorizar a nossa arte e eu quero convidá-los a, quando irem a Brasília, façam uma visita ao nosso gabinete, que aquele gabinete não é meu, eu estou ocupando aquele gabinete em nome do povo de Mato Grosso. Senador, há um assunto borbulhando na imprensa que é a aposentadoria dos ex-governadores. O senhor tem uma posição definida relativa a isso? Sim, eu sou contra este tipo de aposentadoria. Nós temos que entender que o servidor deve trabalhar igual aqui, o governador, o agente político, para que ele possa se aposentar. Eu não me aposento com 8 anos de exercício da função de senador. Eu tenho que contribuir com a Previdência para que eu possa me aposentar conforme determina a Constituição. O presidente Dilma contratou... Se você me permite ainda, é uma vergonha, né? Nós temos aqui ex-deputado estadual que hoje está no Tribunal de Contas, que recebia quase 50 mil por mês. Isto é uma vergonha diante da sociedade mato-grossense. Senador, o governo da presidente Dilma contratou uma auditoria para dizer a ela aquilo que todo mundo já sabe, o inchaço da máquina pública. Como é que o senhor está vendo essa situação? Há necessidade de tantos servidores? Por que só agora, após a eleição? Nós temos no Brasil, para que o seu telespectador tenha uma ideia, o presidente ele tem à sua disposição quase 30 mil cargos comissionados. O Brasil tem quase 200 milhões de habitantes e o presidente tem quase 30 mil cargos para que ele possa nomear. Cargo comissionado é aquele de livre provimento. O presidente demite e coloca no momento que ele desejar. 200 milhões, quase 30 mil cargos comissionados. Nos Estados Unidos, 300 milhões de habitantes. O Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, não tem 5 mil cargos comissionados. Nós precisamos fazer com que a administração pública seja valorizada através do concurso público. Eu defendo esse choque de gestão na administração pública. Quem sabe, trabalhando a chamada meritocracia. O presidente, o governador, o senador, ele precisa de cargos comissionados, mas não nesse número. Eu vou te dar um exemplo. Um senador, ele pode nomear até 65 servidores. Eu não vou nomear 65 servidores. Eu tenho um número pequeno de servidores no Estado e lá em Brasília também teria um gabinete enxuto, mas com pessoas competentes que possam servir ao Estado de Mato Grosso. O senhor vê a necessidade, na posição do senhor, a contratação ao serviço público somente por concurso, para dar uma igualdade? Sim, nós precisamos de concurso, porque é através do concurso público, a porta de ouro da administração pública, que o cidadão vai desempenhar suas atribuições com decência, com competência. Eu defendo o concurso público. É lógico que alguns cargos precisam ser comissionados, sim, mas num número bem reduzido. Eu estou de volta logo após os comerciais. Ainda hoje, nossa conversa mexe com as eleições para as prefeituras de Mato Grosso. E no próximo bloco, a política e o agronegócio. Fique com a gente.
O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo, sem censura. O Conselho de Ética é um órgão de caráter disciplinar, encarregado de zelar pela observância dos preceitos de ética e decoro parlamentar. No entanto, levantamentos mostram que grande parte dos membros que formam o Conselho de Ética são réus na Justiça.